Meu nome é Fausto Zambuja Machado, eu sou médico clínico geriatra do site Café com o Doutor e hoje nós vamos falar de um problema de saúde muito comum, principalmente em casas geriátricas, que é o que? A disfagia em idosos com demência avançada. E o que é disfagia? Disfagia é basicamente a dificuldade de engolir. Ou seja, o paciente pode ter dor na hora de engolir, ou pode ter engasgos frequentes na hora de fazer a deglutição. E a gente sabe que esse é um quadro muito comum nos quadros de Alzheimer na fase avançada da doença. E é um dos motivos de grande preocupação por parte dos familiares, porque o idoso que deixa de alimentar realmente traz muita angústia, principalmente para os familiares e de quem está cuidando deles, né? E por que eu vou dar ênfase no Alzheimer? Primeiro porque é uma das doenças mais prevalentes, está altamente associado com dependência nas atividades básicas de vida diária, ou seja, o Alzheimer é o principal causador, a principal doença causadora de anos vividos com incapacidade, ou seja, é uma doença que você vai trazer grandes dificuldades econômicas, porque vai ter que ter alguém para cuidar desse idoso em todos os aspectos, e a doença tem uma fase longa, né? Pode durar anos a doença. E a manifestação do Alzheimer ela é muito diferente de pessoa para pessoa. Às vezes fica aquela queixa de memória, mas não evolui. Mas a gente vê que tem pacientes que evoluem de forma mais rápida, né? E o que eu queria pontuar é isso, que no Alzheimer a dificuldade de engolir está nos quadros avançados. E é uma coisa que geralmente é uma decisão que deve ser feita assim, nas fases finais do Alzheimer, na fase final de fim de vida, se vai ter a indicação de uso de sondas ou não. E é uma discussão que deve ser compartilhada entre o profissional que está cuidando desse idoso, e a decisão deve ser médica, mas compartilhada com a decisão da família. Então, esse vídeo vai ser para orientar principalmente esses quadros, né, de idoso com Alzheimer avançado, mas tem outras doenças que podem trazer problema de deglutição, principalmente quadros neurológicos, né? A gente pode colocar aí a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, tumores cerebrais, outras doenças que pode ter tumor de via aérea superior, tumor de esôfago, de estômago, enfim, são várias doenças aí que podem cursar com a dificuldade de engolir, que é a disfagia. Desculpa, eu vou pegar aqui para a gente não fugir muito do tema, né? Então, o que eu queria pontuar, a gente já falou que é presente nas fases avançadas de demência, mas o que eu queria falar também é que é um marcador de mortalidade. Então, o idoso que começa a ter problemas na sua deglutição, a taxa de mortalidade em um ano chega a aproximadamente 80%. Ela é até maior do que naqueles pacientes que têm, por exemplo, pneumonia de repetição. É um marcador de prognóstico, pior do que a própria pneumonia de repetição. E quais são os sintomas da disfagia? Então, engasgos frequentes, o alimento pode ficar na boca, o idoso não engole, e seria de vital importância ter uma avaliação de uma fonoaudióloga, que é o profissional ou a profissional que lida com as questões de deglutição e fala, principalmente, né? Deglutição, fala e questão auditiva, principalmente aborda os nossos órgãos do sentido, né? E pode acontecer também aquele paciente que se recusa a alimentar. Há poucas medicações que podem ajudar o paciente a abrir o apetite. Na minha prática é muito variado. Tem alguns pacientes que respondem alimentando melhor, tem alguns pacientes que não respondem nada,
mas pode ser tentada. Aí tem alguns antidepressivos e alguns remédios que são orexígenos, né, que fazem abrir o apetite. E quais são as técnicas que a gente pode usar para esse paciente que com doença de Alzheimer que está começando a ficar com problema de deglutição? Uma das coisas bastante usadas é mudar a consistência dos alimentos, deixar o alimento mais homogêneo e tentar deixar ele mais macio possível. Então, alimentos assim em forma de purê, sem pedaços, né? Deixar uma coisa consistente, homogênea, por exemplo, um purê de batata ou um mingau engrossado com maisena, ou um suco de frutas engrossado com, por exemplo, amido de milho, né? A maisena ou mesmo espessante, né? Porque geralmente a primeira disfagia, a primeira dificuldade de alimentar é principalmente com o líquido. O líquido ele é mais difícil de engolir às vezes até que o próprio sólido. Então, nesses pacientes que têm dificuldade para ingerir líquido, a gente pode engrossar com espessante. Tem algumas marcas de espessantes aí. Oferecer quantidades menores, de pouquinho em pouquinho. Coloca na boca com a colher, tem que ter paciência, demanda tempo. Esse paciente que tem dificuldade de deglutição demanda tempo. Tem que pôr alimentos de pouca quantidade. Tentar deixar o alimento mais temperado possível, então colocar mais sal, e nessa hora não preocupa com pressão alta, com isso, com aquilo não, mas por exemplo deixa alho, cebolinha, salsinha, orégano, alguma coisa para dar mais gosto, porque ajuda as papilas gustativas a entenderem melhor. Né, vamos dizer assim, estimula mais as papilas gustativas e pode ajudar. Outra coisa, pensando em alimentos doces, por exemplo, sucos azedos, também ajuda muito. Aumenta a sensibilidade e ajuda. Por exemplo, o alimento frio é mais fácil também de deglutir. Então essas são algumas dicas, né? E depois que coloca o alimento na boca, veja o movimento, né, da glote subindo e descendo para ver se realmente o paciente engoliu tudo. E depois que acabar a refeição, abre a boca dele para ver se não está ficando resto de comida na boca. Outra coisa que pode ser feito é a gente colocar nesses alimentos coisas bastante calóricas. Por exemplo, óleo, azeite, óleo de coco. São alimentos que com pouca quantidade fornecem bastante caloria. Por exemplo, um leite condensado. Eu acho que a pessoa que tiver diabetes tem que ir com cuidado aí. Mas então, uma das coisas que pode ser feito é enriquecer, por exemplo, com suplemento também. Tem suplementos prontos para isso. E na medida do possível tenta consulta com um profissional que possa indicar o melhor suplemento, porque também pode depender das doenças que o paciente tem, a gente escolhe um suplemento ou outro, principalmente o nutricionista. Então você veja como é uma avaliação multidisciplinar, né? Precisa da fono, audiologia, e precisa também da nutrição para saber como se adequar melhor aí para fornecer a calorias, né? E assim, quando a gente vai ler a indicação é de não fazer uso de sondas em pacientes com demência avançada e tentar deixar o máximo de tempo possível a alimentação só via oral por conta do prazer oral. Por quê? Porque a nutrição ela é vital nos processos de defesa do organismo. Então, para a gente ter um combate eficaz à infecção, à pneumonia, que seja, é vital ter uma boa nutrição. Por exemplo, a nossa cognição, a nossa mente depende. Doenças em geral, tem doenças que são tratadas com uma nutrição adequada e são prevenidas com uma nutrição adequada, né? Então, veja como é importante a alimentação. E qual que é o principal risco dos idosos que se alimentam só pela boca na demência avançada? Uma das grandes preocupações é essa, né? Chega um momento, às vezes a gente insiste, mas esse paciente evolui com perda gradual do peso,
Então ele vai emagrecendo e vai dando aquele aspecto de desnutrição, de caquexia, né? Muito emagrecido, começando a aparecer as proeminências ósseas, principalmente na costela, aqui infraclavicular, ou mesmo no rosto, né? Aquela face mais cadavérica. Então isso para a família é muito difícil. Outra questão é a questão clínica, né? Esses idosos com problema de deglutição, eles são mais propensos a fazer, por exemplo, pneumonia aspirativa de repetição. E cada pneumonia piora rapidamente, por exemplo, a cognição desses pacientes. E o problema é que eles começam a fazer pneumonia de aspiração, às vezes, pela própria saliva, não só na questão do alimento. E assim, um risco que acontece nesses pacientes que alimentam via oral com engasgo é o risco de macroaspiração e mesmo engasgo, né? Então é bom aprender a manobra de Reinert, né? Faz um esforço aqui abaixo do apêndice tifoides, que é o finalzinho aqui da costela, na boca do estômago, fica por trás da pessoa e puxa assim para ver se ela solta, né, o alimento. Porque o grande risco realmente é a aspiração de alimento e o engasgo e às vezes até a obstrução completa de via aérea, que é uma coisa que pode morrer até por asfixia, né? Então, é muito fácil no livro a gente ler isso. Olha, paciente com demência avançada, não é indicado o uso de sonda, entendeu? Mas é uma decisão muito fácil, não é muito fácil uma decisão dessa ser tomada, porque gera muita angústia na família. Então tem que ser conversado caso a caso. Tem pacientes meus que optaram por não fazer uso de sondas. E tem os familiares, no caso, né? E tem familiar que optou por fazer o uso de sonda. Então, é muito bonito no papel falar que não pode usar sonda em paciente com demência avançada, mas na prática realmente é muito difícil. E tem várias questões éticas que a gente levanta aí, com o valor da vida, enfim, né? Então, vamos conversar, conversa com o seu médico e ver qual que é a melhor decisão e qual que era a vontade anterior do paciente, porque ele pode ter deixado isso expresso antes, né? Olha, não quero que coloque sonda em mim, entendeu? Então, se o paciente deixou isso de forma expressa, né? Então a gente não vai usar. E eu tenho que pontuar aqui que o uso de sonda em pacientes com demência avançada é considerado uma má prática. É considerado uma distanásia, ou seja, a gente está postergando um processo natural de perda gradual de função e de qualidade de vida que levaria à morte. É como se a gente estivesse atrapalhando, eu sei que é um jeito feio de falar, mas é como se a gente estivesse atrapalhando o paciente a morrer, e o que a gente está fazendo ali é só prolongando o quê? O sofrimento dele. Então, por isso que tem que ser algo pensado, gente. Então, é muito comum, por exemplo, esses pacientes, eles evoluírem com desidratação e a necessidade de fazer soroterapia, seja por via hipodermóclise ou na veia, né? Mas de preferência por hipodermóclise, que é o que? Líquidos por via subcutânea. Vamos lá. Então, já comentamos aí o uso de sondas. Por que é falado que o uso de sondas, seja a sonda nasoenteral ou a sonda por gastrostomia, não tem efeito? Tem estudos falando, mas não são estudos, são estudos observacionais, que a taxa de pneumonia é a mesma, seja comendo pela boca ou no uso de sondas, que diz que o uso de sonda não previne, por exemplo, úlceras de pressão, lesão de pressão, que não previne, por exemplo, pneumonia de repetição. Então, assim, quando você vai ler os estudos, fala isso, olha, não tem benefício em diminuir lesão de pressão, pneumonia ou perda de peso nesses pacientes. Na minha prática, o que eu posso falar? Alguns pacientes tiveram benefício, às vezes até na questão da cognição.
Às vezes depois da gente entrar com uma gastrostomia, o paciente parece que melhorou mais, interagiu melhor com a família. Alguns pacientes param sim, já vi muito na prática, né? Para de fazer pneumonia de repetição, dá uma acalmada, para de fazer pneumonia. Porque quando a gente decide assim, não vou fazer uso de sonda, e o paciente faz pneumonia de repetição, isso também é um sofrimento, porque ele vai precisar de pegar um acesso venoso, né, que é doloroso, porque já não está conseguindo tomar antibiótico pela boca. Então, a escolha por não fazer a sonda também pode trazer sofrimento. Por isso que eu estou falando, gente, não tem resposta fácil. Não tem. Medicina é uma coisa que é difícil, muito difícil. E as pessoas vão querer dar respostas simples para problemas complexos, né? E não é o caso. Então, assim, já vi paciente melhorar sim com sonda. E já vi paciente a gente insistir com via oral e às vezes ter mais 2 anos de vida. Não é o mais comum, mas pode acontecer também. Então, o uso de sonda vai ser nesses que eu te falei, né? Que eu falei para vocês. E qual que é os problemas da sonda? Por exemplo, a sonda nasoenteral é doloroso, pode ter sangramento, pode predispor, por exemplo, a infecção dos seios da face, a sinusite. Por exemplo, a sonda vem daqui para cá e fica o esfíncter do esôfago inferior aberto, pode predispor refluxo, pneumonia por refluxo. Então você vê toda decisão tem a sua consequência. Por exemplo, o paciente pode ficar agitado e retirar a sonda e ter que repassar a sonda, levando dor de novo, entendeu? Você imagina o choque desse paciente puxar de uma vez. Então, às vezes o paciente tem que ficar o quê? Contido, que é um problema também. Contenção mecânica no idoso também é considerado uma má prática, né? A gente tem que passar. Então mas não é fácil também. Às vezes eu vejo familiar, coloca o idoso porque senão ele arranca. Entendeu? É muito fácil julgar um familiar que está contendo o idoso porque para ele não retirar a sonda. É muito fácil julgar, mas ninguém está lá para ajudar. Como diz, né? Ninguém paga as contas deles, né? De quem está cuidando do idoso. Então, gente, tudo muito bem pensado, né? Mas também é considerado uma má prática, né? Conter o idoso para ele não retirar a sonda. Então, eu falo o seguinte, se tiver indicação de uso de sonda, eu prefiro a sonda gastrostomia, que a sonda fica na parede do abdômen, na região do estômago. Lógico que é um procedimento cirúrgico, tem que ser feito via endoscopia, de forma preferencial. Cirurgia aberta de gastrostomia hoje quase não é realizada. E a sonda fica por aqui e a alimentação é feita toda pela sonda de gastrostomia. É bem mais fácil de cuidar, é bem menos doloroso, não dá tanto refluxo. Mas também pode ter suas complicações, ela pode dar sangramento na região da gastro, pode dar o granuloma na região da gastro, pode dar infecção na pele ao redor, e em casos mais graves pode dar abscesso da parede do abdômen e mesmo peritonite, né? Porque se a infecção for para o peritônio, dá um quadro grave de peritonite e pode levar a óbito, realmente. É só para pontuar que tudo tem sua complicação, tem seus benefícios e tem seus riscos. Então, tudo tem que ser pensado aí. Eu espero que essas informações possam ajudar. Eu quero fazer uma entrevista com uma fonoaudióloga, que é a profissional que está mais habilitada a responder essas questões. E se você acha que isso te ajudou de alguma maneira, dá um gostei aí na avaliação. Se você achar que essa informação é útil a alguém, compartilhe, por favor.